Amanhã de volta aqui com o nosso Bom Dia Cidade, agora recebendo em nossos estúdios ao vivo aqui um cara que é fera no trabalho dele e que eu tenho o prazer de ter como amigo, né, uma referência nesse mercado de animatrônicos, o Malcolm Madia. É isso? É Madia que fala? Madia, mas pode ser Madia, Madia também, Madia, isso. boa. Malcolm Madia, seja muito bem-vindo, bom dia aí. Bem-vindo ao Bom Dia Cidade, Malcolm. Bom dia, Thiago. Um prazer estar aqui hoje contigo. Prazer enorme compartilhar essa história contigo. Bacana. Malcolm, antes de tudo, vamos contar um pouquinho quem que é o Malcolm, de onde vem o Malcolm, como é que ele se meteu, né, nessa coisa de animatronics aí. Cara, uma longa história. Bom dia a todo mundo que está ouvindo também. É uma longa história, mas é uma história curiosa. A minha mãe foi artesã por muitos anos e meu pai foi eletricista. Olha só. Então, quando os dois se casaram, se uniram, surgiu o Malcolm, né? A Eu união costumo... dos dois apareceu você. Apareceu eu. Eu costumo dizer que eu sou a união entre o técnico e o artístico, né? O técnico do Aham. meu pai e o artístico da minha mãe. Então, desde criança eu sempre tive muita curiosidade. A minha mãe fazia alguns artesanatos e eu lembro, desde pequeno, assim, acompanhando ela com o barulho da máquina de costura, sabe? Que legal. Nostálgico. Aham. Vendo ela costurar aqueles bonequinhos e eu ficava imaginando eles com movimento. Aí, então, quando eu cresci, pude me especializar, né? Cursar curso técnico, engenharia mecânica também. E decidi seguir por esse caminho. Na verdade, a minha vontade maior era seguir pelo lado do cinema. Só que como a Hum, gente sabe que o mercado do cinema no Brasil ainda não é tão grande, né? sim. Tá Talvez caminhando ainda. tá caminhando. Talvez agora, depois desses Oscars que nós ganhamos, a gente ganhe uma visibilidade ainda maior. Mas fui muito bem acolhido no ramo dos parques temáticos, então encontrei aqui minha paixão. Que legal. Mas como é que você chegou aqui em Gramado, Canela? Da onde tu vem? Né? Como é que teve a junção? Mas como que você começou a estudar esse? Porque é algo muito específico, né? É muito Ainda mais específico. para o interior, né, de uma cidade. Assim, uma coisa é você tá no Rio de Janeiro, em São Paulo, que aí tem um mercado de Já cinema, inserido, né, na já tem comunidade. isso ali. Mas aqui é tipo algo muito específico da tua profissão, assim. É muito específico. Acho que é importante a gente contextualizar o que que são os Sim, animatrônicos, né? perfeito. Os animatrônicos nada mais, nada menos do que máquinas vestidas com uma roupagem lúdica. Os Uhum, animatrônicos são personagens mecânicos programados para contar histórias, encantar, enfim. E eles fazem parte de algumas cenografias. uhum. Então, quando eu era. Tudo começou quando eu era criança, de novo. Sim, sim. Esse sonho de ver a magia tomar conta, a magia se tornar real. Porque eu venho de uma família com alguns irmãos. Eu sou o quinto filho dos meus pais, Uhum, o quinto e último. Nós tínhamos poucos recursos, então o que nos manteve unido mesmo e vivo foi a arte de sonhar. Nós sempre sonhamos muito, né? Eu e todos os meus irmãos. que bacana. Sim. E eu entrava naquele mundo de fantasia e era o meu lugar preferido. Mas eu precisava achar alguma forma de tornar esse mundo real. Foi Uhum. quando, né, eu busquei meus estudos, minha especialização, mas percebendo que nós não teríamos mercado aqui no Brasil, eu tive que buscar outras profissões. Uhum. E eu não conseguia me realizar profissionalmente. Sim. Aí veio a pandemia, eu ainda não trabalhava com isso. No início da pandemia eu trabalhava em outros ramos. Então chegou um dia que eu decidi levantar do sofá e fazer meu primeiro animatrônico. Foi um tucano, o Tucano Pedro. Que legal, mas em casa assim Em mesmo? casa, cara, em Que casa. Eu show! já tinha algumas ferramentas, né? Na Aham. época da faculdade, eu lembro que estava recém chegando no Brasil o boom da impressão 3D. Uhum. E eu, obviamente, não tinha dinheiro para comprar uma. Foi quando eu consegui acesso a, a sucata da universidade. Olha só. Através de um professor, o professor Lauro. Nunca vou esquecer. Ele conseguiu esse acesso para mim. E naquele universo da sucata lá, me encontrei em casa e pude fazer uma impressora 3D com sucata. Ela fazia tanto barulho que uma vez, Pera, impressora... pera, pera. Você montou uma impressora 3D Assim, com sucatas. assim. Rapaz! Cara, eu precisava, eu queria e eu fui. Foi Aham. bem assim. É esse o segredo. Quer, vai. E só que ela era uma sucatayama, assim, cara. Sim. Era uma franquissora, na verdade, né? Boa. Era uma sucata, assim, enorme. Mas ela me ajudou muito a entender como é que funcionava e também a imprimir minhas primeiras peças, né? Aham. Aí, então, para quem não sabe, impressora 3D às vezes demora um pouco para fazer as peças. Principalmente Demora. peças grandes, elaboradas, demora um pouco. Sim. E eu levei ela para casa porque como ela era muito precária, eu Uhum. tinha medo que prendesse fogo. Claro. Porque a impressora 3D atinge uma certa temperatura ali Sim. e não tinha muita proteção. Então eu levei ela para casa
e deixava ela imprimindo do lado da minha cama. Só que ela fazia muito barulho, muito barulho. Era dia e noite imprimindo, até que um dia meu vizinho ameaçou chamar a polícia, porque ela fazia tanto Que barulho, chegava até a casa dele. chegava até a casa dele, e ele achava que era videogame, né? Não, não Ah, era tá. videogame, era só uma impressora. Desculpa aí, vizinho. Aí então eu Você criou esse primeiro personagem, então, Tucano. daí, essa primeira impressora, eu fiz um dinheirinho ali e consegui comprar uma impressora de verdade. Que na Ah, tá. época era uma impressora super bacana. Hoje é Sim. a mais comum, básica e barata do mercado. Mas ela. É que como tinha acabado de chegar no mercado, era, tudo que chega recentemente é super caro, né? Depois Exato. vai barateando com o E tempo. principalmente aqui no Brasil, né? Sim, os As impostos coisas lá no lançam. alto. Nossa, imagina. Uhum. Aí consegui comprar minha primeira impressorinha, fiz o meu primeiro trabalho para um restaurante lá em Porto Alegre, Que que legal. não chegou bem a ser um animatrônico, sabe? Era um boneco, tinha uma certa animação, mas era uma programação super básica, movimentos intermitentes, mecânicos ainda. Tava engatinhando. E percebi. Super básico que só algumas pessoas fazem, tá? Se você for fazer, você não vai conseguir. Mas é super básico. Vamos lá, tava engatilhando. Depois eu ensino como faz. Aí então, com essa primeira impressora, eu consegui ter uma ferramenta, né? Porque é muito frustrante. Às vezes tu quer fazer, tu tem a força de vontade, tu sabe como, Uhum. mas tu não tem um recurso financeiro nem material. Sim, E a gente sabe que são recursos custosos, né? sim. Não é muito fácil tu ter. Uhum. Então, fiz o meu primeiro animatrônico no meio da pandemia, assim, cara. Foi meio desesperador, porque eu tava quebrado, Uhum. não tinha pra onde ir, basicamente. Então, na minha garagem de casa, um dia eu levantei e pensei, não, se não for agora, não vai ser nunca, Uhum. sabe? Acho que esse é o primeiro passo, né? Sim, Levantar do sofá, porque a sorte não vai te encontrar sentado lá, né? é Então, verdade. Por mais levanta. que hoje o pessoal fale, ele teve sorte. Mas ninguém sabe lá no fundo como é que é, né? Nossa, a sorte que eu É. tive. Eu vou te mostrar algumas cicatrizes da minha sorte aqui. Le- Mas sim, foi. Daí eu levantei do sofá, fiz meu primeiro animatrônico e eu fiz assim, passo a passo. Não pulei nenhum passo. Caramba. Foi bem desafiador. E eu lembro que na época, na pandemia, eu fiquei desempregado. Uhum. E tiveram momentos, Thiago, que eu tive que escolher entre ter uma refeição ou comprar peças pro animatrônico. Então, foi um sacrifício, literalmente, que eu tive Uhum. que fazer, sabe? Aí nasceu o Tucano Pedro. Mas tem um fator da história muito importante que era a pandemia. Uhum. Quem, no meio da pandemia, iria investir em um animatrônico? Quem, no meio Sim. da pandemia, ia querer um E animatrônico? investir em qualquer coisa também, né? Porque era um momento muito É, conturbado, ninguém sabia o que ia acontecer, tudo exatamente. fechando, enfim. Exatamente. E ainda mais para o setor do turismo e do Sim, entretenimento. Eu principalmente. não morava aqui em Gramado ainda, na época, Uhum. mas eu ouço relatos de como foi aqui na cidade, Uhum. catastrófico, né? Tu morava em Porto Alegre na época? Eu morei em Porto Alegre e em Esteio na época. Tá, Aí depois de um tempo, fui morar em Rio Grande, tá. né? Fiquei mais próximo da minha família. E pensando ainda no meu sonho, trabalhando com outras coisas que não eram, Tucano Pedro estava ali parado na prateleira, Uhum. pegando poeira. Fiz alguns vídeos, atingi um público legal de São Paulo. Legal. Já estava pronto para ir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, porque lá realmente, né, como tu Sim, falou, é é outro o mercado. boom desse mercado. Uhum. Aí baixou uma luz em mim e disse assim: vai pra Gramado, meu filho, vai pra Gramado. Aí deu aquele estalo, botei o tucano, literalmente, não é nenhuma expressão. Eu Uhum. botei o tucano embaixo do braço, dentro de uma caixinha de feira, assim, uma caixinha vermelha, escrito frutas, Uhum. e comecei a bater de porta em porta. Até que eu tive a sorte de cruzar o caminho do Felipe Araújo, que Uhum. me ligou. Felipe, um grande abraço pro Felipe, nossa, ele foi muito importante nessa história. E ele me conectou com o seu Valdir Cardoso, Ah, que legal. proprietário da Floribal, Do Parque Terra Mágica do Floribal. Parque Terra Mágica Floribal e dos Chocolates Floribal. Sim. Inclusive, a gratidão imensa pelo seu Valdir, porque quando nós nos encontramos assim, foi uma conexão imediata, porque os nossos sonhos estavam muito alinhados, né? Ele tinha Importante. um parque temático que precisava desse produto, e eu tinha um produto que precisava desse parque temático. Sim. Então, Unir o junto, útil ao agradável, assim. exatamente. Foi assim, um casamento perfeito. Então, lá com o seu Valdir, na verdade, foi a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas que de fato olhou para o meu produto e encontrou valor naquilo, sabe? Que Então, bacana. a gratidão imensa a ele.
né, uma pessoa, um profissional incrível, né? Sim. Então, lá no Terra Mágica eu tive a oportunidade de crescer ainda mais, desenvolver novos produtos foi muito louco, sabe? Porque quando eu cheguei lá, eu... Que ano que tu chegou lá? Não tá, mas você lembra? 2021, 21? 21. Logo depois ali, no finzinho da pandemia Acho que foi ali. 2020. Era isso aí, era Tá. meio pro final, meio pra se encerrando. Nós Uhum. ainda usávamos máscaras. Um saco aquilo, né? Ficar Sim. com aquela máscara. Aí dentro do Terra Mágica foi muito louco isso, porque quando eu cheguei lá, as demandas que vinham eram demandas que exigiam bastante, mas eram demandas que, como eu já tinha um certo know-how, Uhum. pude fazer com facilidade, assim. Foi um prazer trabalhar E naquele o parque. suporte também, né? Do parque daquele tamanho, do Valdir com esse Exatamente. sonho todo, né? Imagina, não, o sonho move montanhas, né? Sim. E foi o que aconteceu, moveu literalmente montanhas. Aí, ano passado, nós inauguramos uma atração muito grande lá, que é a Caverna do Tigre, ficou super legal. Mas qual que foi o teu primeiro, depois do Tucano, qual foi o primeiro lá no parque? O primeiro lá dentro do parque foi a Aventurina. A Aventurina tá lá hoje, para quem quiser conhecer, tá dentro da Casa do Mago. Ela É é, muito bacana. ela é fiel escudeira do Mago, carteira nas horas vagas, ela é professora de voos não tripulados, assim, ela resmunga, né? É uma Sim. coruja. Se tu pegar ela num dia muito ruim assim, ela vai resmungar muito. Não gosta de acordar cedo, mas ela tá lá para quem tiver os olhos abertos a encontrar magia. Mas ela já passou por outras versões. Ué, aquela que tá lá até hoje foi a tua primeira versão? Não, ela Ah, passou por uma tá. segunda versão, por Aham. quê? Na época das chuvas aqui em Gramado, ano passado, Hum. a cobertura em cima dela criou uma goteira, exatamente em cima dela. Nossa, ele ficou. Danificou, exatamente. Tá, assim, mas antes das enchentes, isso foi na enchente, você tá falando 2024? A segunda versão dela É. foi na segunda enchente. Tá, mas antes disso, era aquela primeira versão que tu criou, Era que a tava primeira lá? versão, sim, Daquela qualidade, é sem aquela. puxar saquismo. Ah, Eu muito me obrigado. surpreendi mesmo. Eu fui lá ver e falei, não, deve ter feito atualizações e tal, mas Não, pro não. teu primeiro projeto e tá com aquela qualidade já naquele momento, eu achei Ah, sensacional muito mesmo, de obrigado, verdade. Thiago. Lisonjeado. Mas sim, foi. A primeira versão ficou algum tempo lá. Uhum, E depois veio a segunda porque ela tomou um banho, tadinha, das entendi. enchentes, né? E também as enchentes foi um momento muito complicado para nós todos aqui. Sim, Durante as enchentes eu estava terminando um outro projeto muito grande. E era meio desesperador, assim, porque a gente não sabia o futuro da cidade, a gente não sim. sabia o que ia acontecer. Mas graças a Deus a cidade se recuperou bem, deu tudo certo. E hoje a gente Uhum. está com essa cidade linda, maravilhosa, E pronto para esse foi receber. esse que você tá falando foi o teu último projeto lá, que foi o do Tigre, a Caverna do Tigre? E isso foi um dos últimos projetos. É que dentro da Caverna do Tigre são vários São animatrônicos, né? muitos. E quando a gente fala de animatrônicos, a gente acaba puxando um nicho muito específico. Uhum. Mas o meu trabalho envolve toda a cenografia, iluminação cênica, sonorização, ambientalização, e Casar com a voz dos personagens, né? casar com a voz dos E essa programação é personagens. extremamente difícil. Nossa. Mas pra quem gosta, vai, né? Sim. É muito próximo a um videogame, sabe? Quando Aham. perguntam, bah, Malcolm, que jogo tu joga? Ah, console tu tem? Eu falo A animatronics. minha profissão. A minha profissão, exato. Eu não consigo hoje juntar o videogame com a minha profissão, porque a minha Uhum. profissão já é quase isso, né? Programar um animatrônico é quase jogar um jogo, Uhum. porque ele é gravado em tempo real. Para quem não Sim, conhece um animatrônico, ele é um boneco, vamos falar assim, na linguagem bem perfeito. popular, ele é um Popular. boneco com vários motores dentro. E cada motor é responsável por uma expressão, por um movimento do braço, pelo movimento da mão, da cabeça, se ele vai andar ou se ele vai girar. Então, nós criamos a trilha sonora, a trilha que dá a voz a ele, Uhum. que dá a voz ao ambiente. E em cima dessa trilha sonora, através de um joystick, sabe esses de videogame mesmo? Sim. Literalmente um joystick de videogame, a gente pode gravar então os movimentos em cima da trilha sonora. Que legal. Gravou uma vez, vê se fica bom. É muito provável que não vai estar. Então tu vai ter que gravar outra, Sim. a terceira, a Vai quarta, a refinando, quinta. né? Nossa, às vezes a gente tem que gravar umas 80, 90 versões do mesmo movimento. Caramba. E se o animatrônico tem 20 motores, tem que gravar 20 motores. Não tem como deixar de gravar, sabe? Sim. O sistema não entende o movimento, então tem que gravar na mão. Uhum. É um trabalho bem minucioso, né? Nossa, assim, Até da montagem dele, até a finalização do projeto e apresentar para o público, é um trabalho bem ardiloso e exige, né, o teu comprometimento ali, né? muito. Lá no parque, você deixou quantos
animatronics ali, vamos dizer assim? Quantos Nossa, personagens ficaram ali? foram mais de 10. Mais de Mais 10. de 10 animatrônicos. Só na caverna ali é uns 5, né? Mais ou menos? É o tigre pai, tigre filho. Na verdade, eram vários filhos, né? Vários tigrinhos. A mamute, tinha uma raposa, um urubu, tinha águas dançantes. Nossa, até os equipamentos de águas dançantes. Água e eletrônica, assim, né? Não são Aham. melhores amigos, mas a gente fez uma apaziguação ali. E até o momento, esses que já foram apresentados ao público, que ainda tem muita coisa por vir. Exatamente. Qual o teu preferido até hoje, neste momento? Ai, ai, ai. Sem contar o apelo emocional que tem o primeiro, vamos dizer assim, né? A Ai, criação ai. primeira é sempre, né, aquele marco, mas pondo na razão, assim, qual que tu acha que você fala assim, cara, esse realmente eu me superei, sei lá, foi acima da minha média, Sim. né? Então, eu ia falar justamente Aventurina, né? Aham. Porque eu realmente tenho uma ligação muito boa com ela, nós somos muito amigos ainda. Mas na Caverna do Tigre, eu poderia citar o Tucano Pedro também, Sim. mas eu vou falar dos de fatos atuais. Na Caverna do Tigre tinha o Tigrinho, o filho do personagem principal, que era o Tigre, Dentes de Sabre. E eu me identifico muito com ele porque ele também é um sonhador. Uhum. Ele também quer ser grande igual o pai, também quer ser forte, corajoso. E, e às vezes a gente precisa olhar para o nosso lado e entender o que nós precisamos para ser esse tigrinho, sabe? Sim. E quando eu estava programando ele e programando essa atração, era até às vezes me engasga um pouco porque Uhum. era no momento das enchentes. E tava todo mundo lá para baixo, limpando suas casas, salvando as pessoas, e eu ainda tinha a minha responsabilidade aqui no parque, né, na Uhum. minha profissão, de terminar essa atração, porque ela estava prestes a inaugurar. E a Uhum. mensagem da caverna era justamente força, foco, perseverança, vai e faz. Vai dar certo. Uhum. Vai dar tudo certo. Então, eu acredito que o Tigrinho, o filho do Tigre, Dentes de Sabre, seja um dos que mais me marcou, assim. Que bacana. Que legal. E como você gosta de pouca confusão, né? Você já ingressou em outro projeto grandioso, vamos dizer assim, né? Que foi Sim. a reformulação ali junto do Parque Mundo a Vapor, né? Uhum. Como é que tu chegou? Como é que foi essa parceria aí, então? Chamar você para participar desse novo projeto do parque ali, que deve ficar pronto até o final do ano, né? Como é que você chegou? Como é que o pessoal chegou até você? Como é que foi essa negociação? E o que você pode trazer um pouquinho? Eu já vi que apareceu um dos personagens ali do parque, ali no Apareceu. Instagram, que tu já Aham. liberou. Como é que vai funcionar essa nova atração? Até onde você pode contar, né? Que muita coisa ali é... Ainda não podemos liberar, mas enfim. Ah, o Parque Mundo a Vapor é uma história muito bonita, né? Uma história de Uhum, família que já está há 33 anos fazendo história em Canela. sim. O Parque Mundo a Vapor em si já é um cartão postal de Canela, né? Uhum, Com a chegada da roda gigante se tornou mais ainda sim. a visibilidade enorme. E o Parque Mundo a Vapor foi feito pelos irmãos Urbani. Eram alguns irmãos ali que tinham um amor imenso pelas máquinas a vapor e construíram elas, né? Uhum, E a ideia principal não era fazer um parque temático. O parque temático veio depois, quando ele tinha aquelas miniaturas e tá, vamos expor então. uhum, Só que a proporção daquele amor, daquela paixão, foi tomando muito tamanho e surgiu o mundo a vapor que é hoje, que a gente já conhece. Então, para construir um parque e perpetuar essa história, eles buscaram alguém que também tinha essa paixão por parques temáticos. legal. E por coincidência, é, eu sempre fui muito apaixonado por máquinas a vapor. Ah, é Por... mesmo? Uhum. Caramba. Nós morávamos numa cidade lá no interior do sul que tinha uma ferrovia, Cerrito e Pedro Osório. Foram cidades bem importantes ali para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, Uhum, pelas charqueadas, enfim, até pela ferrovia. E eu tive muito contato com os trens, né, quando eu era criança. Então eu amava os trens. O trem apitava, eu ia correndo para a esquina pra ver. para ver o comboio passar. Era lindo, lembro como se Aham. fosse ontem. E hoje, estar trabalhando mais uma vez com o meu hobby é um prazer enorme. Então, acredito que o mesmo amor que os irmãos Urbani colocaram há 33 anos atrás, nós estamos colocando hoje. Até as meninas, a Lenise e a Karen, brinco que nós somos a versão 2.0.
Mas com De muito uma certa respeito, maneira, né? assim, Com né? certeza. Com certeza. E é um projeto gigante. Logo, logo vocês vão Elas fazer. falaram que vai ser mais imersivo, né? Elas já estiveram dando entrevista aqui para a Fefex, no Mulheres em Prosa, e também nas coletivas. A ideia é que seja um pouco mais imersivo, né? A Isso. participação ali. E a intenção é que fique até pronto até o final do ano para poder Isso. aproveitar. Inclusive, isso é um documentário agora também que vai estar disponibilizando lá no parque, lá, para o pessoal entender um pouquinho das histórias. Bom, então aí, não sei se você pode falar mais alguma coisa, mas no Instagram do Malcolm lá você vê já um spoiler. Eu já vi um personagem lá muito Isso. legal. Já tem nome aquele personagem? Ele tem sim. Ele é o Fuligem. E é Fuligem. o Fuligem. Aí ele vai fazer parte da atração do parque. Ele faz parte de uma história secundária do parque. Tá, É uma legal. história principalmente secundária. Ele é principal e secundário ao mesmo tempo, né? Porque ainda as máquinas a vapor são as estrelas Sim. do parque. Lá no parque é um prazer estar à frente da cenografia, né? É uma história que realmente encanta. E como tu falou, são salas projetadas para serem completamente imersivas. Quem não conhecia o mundo a vapor, nós tínhamos várias miniaturas. Por exemplo, tem a miniatura da siderúrgica, que realmente faz um lingote de aço. Tem a miniatura da serraria, tem a miniatura da olaria. São miniaturas funcionais. Mas antes, no outro parque, era apenas um pavilhão de exposições. Hoje não, nós estamos programando uma cenografia imersiva que cada miniatura vai ganhar o seu espaço. Por exemplo, a olaria está realmente numa olaria. A siderúrgica está realmente na siderúrgica. Então, vai fazer parte do seu cenário aí. Então. Cada um tem o seu cenário. Então, a gente está usando muito os sentidos, né? Olfato, audição. E também as texturas, né? Cuidando para que ainda seja uma história real. Sim, com certeza. E aí também, por outro lado, tem a tua empresa também. Isso, a Magic Tech. Magic Tech. Conta um pouquinho pra gente sobre ela. Cara, ela surgiu num convite, na verdade, né? Eu acho que tu tava até junto no dia, Thiago. Muito provável. Quando eu visitei lá o Sídica, a Gabriele Grespan também. Sim. Ela... Aquela lá que adorava atormentar o pessoal a sair da comodidade, né? Sim, e Faz conseguiu. muita falta no Sídica. Exatamente. Tiveram outros profissionais muito bons, mas pelo menos no meu tempo era uma pessoa que fazia a diferença ali. Né? É verdade. Ela movimentava tudo, Sim. né? E então ela me convidou um dia para conhecer um pouquinho mais sobre a incubação da Unicinos. Isso, Unicinos. Me apresentou o pessoal da Vigas, a Bel também, uma querida, né? Sim. E todas as outras meninas aqui. E então a minha empresa foi batizada como Magic Tech. Conheci lá melhor como é que funcionavam as coisas e, cara, isso me deu um gás, assim. Saber que mais pessoas acreditavam no meu trabalho, mais pessoas enxergavam potencial nisso, que me impulsionou e eu pude ser quem eu sou hoje, sabe? E como é que tá o andamento dessa empresa? Ela se tornou uma startup? Ela está incubada? Ou você resolveu transformar ela num CNPJ padrão mesmo e vai pra cima? Como é que é? Pode ser tudo ao mesmo tempo. Pode ser tudo ao mesmo tempo também. Sim, ela é tudo ao mesmo tempo porque precisa, né? Ela precisa estar no mercado, gerando e funcionando, mas ao mesmo tempo ela é uma startup e está sendo incubada pela Unicinos. Que legal. Junto com a Prefeitura de Canela, né? O Síndica. Por enquanto. Por enquanto. É porque a gente não tá vendo movimento, né? E até uma crítica que eu faço sempre, não adianta, eu vou ter que falar. Porque a ideia era ter todas as startups lado a lado. Sim, inclusive, eu tinha tem uma estrutura startup para isso, né? Eu tinha uma startup de comunicação que a ideia também era trazer os seus personagens para a comunicação. Mas infelizmente eu já comuniquei a minha retirada lá, né? Alguns estão saindo também. Então a gente não sabe. Com 8 meses, eu saí acho que o mês passado retrasado, e até então ninguém da nova gestão tinha entrado em contato com as startups. Inclusive foi um dos comunicados que eu fiz para o Unicinos também, né? Mas esperamos que isso tome um rumo melhor logo logo, né? Porque tem muitas coisas para resolver, a gente entende, mas também não pode deixar o que foi feito de bom se perder. Com certeza. Né? É uma pena, né, Thiago? Imagina, tem toda aquela estrutura, toda aquela infra, e o que, apoio claro, da pode Unicinos, ser melhorado. sim. Apoio da Unicinos, que também é uma grande por trás de tudo isso, e deixar morrer assim, dessa forma. Então, tomara que logo, logo eles achem o caminho deles também para fazer isso resolver. Com certeza. E qual é teus próximos passos agora, além, claro, do Mundo a Vapor, que você está dedicado, inclusive, eu acho que não nem 100%, mas 120%. 1000%. Né? 1000%. 1000%. É um trabalho que exige bastante, é uma nova atração, né? Então, uma novidade, construído tudo do zero.
vai demandar tempo mesmo, e tu não fica só no animatronics, tu pensa no cenário, tu ajuda a coordenar toda a ambientação, né? Tu é um cara que Isso. pensa no modo completo da coisa, né? Aham. Não só numa coisa só. Fora o mundo a vapor, quais são os seus próximos planos aí, vamos dizer assim? Eu só vou complementar ali do mundo a Claro, fica à vapor ainda, vontade. porque é muito importante lembrar que uma andorinha só não faz verão, né? Com certeza. Então, hoje, por mais que eu esteja à frente dirigindo o projeto de cenografia, eu tenho uma equipe maravilhosa, o Cris, o Vitor, toda a equipe de engenharia civil, a equipe de arquitetura, eu tenho a equipe de eletricistas, de pintor, escultor, marceneiro, serralheiro, então, muito obrigado para eles que também ajudam a dar corpo a esse Claro. sonho, sabe? Se não tiver uma equipe A conectada altura ali, do né? E projeto, todo né? mundo com foco mesmo em realizar, Exato. fica difícil. E bom, ainda bem que todos eles estão, né, determinados a fazer o melhor possível nesse trabalho aí É, no mundo a vapor. engajados, né? Além de toda a diretoria também, Claro. né, Thiago? A confiança, né, que eles dão, Nossa, isso é confiança, importante. é uma confiança absurda perpetuar essa história, esse legado por mais tantos anos, né? Uhum. Inclusive, se tu encontrar alguns parafusos no chão, você já sabe, né? Caiu Vou daqui. deixar. Mas os próximos planos ainda acredito que nós teremos muito trabalho no mundo a vapor, Uhum. porque o conceito de parque está, né, criando forma, e então acredito que novas atrações estão por vir, Uhum. além de também a vontade de um dia, quem sabe, alcançar o mercado nacional Uhum. e também internacional. Tu pensa ainda em fazer trabalhos no setor de cinema? É muito, Nesse sentido que tu muito, diz, muito. Seria uma realização pessoal né? fazer trabalhos no setor de cinema. Que Muito. legal. E fora isso, os parques, você fala assim, nacional e internacional, mas não só nesse setor cinematográfico, mas também de parques nacionais e internacionais. Tu fala a tua atuação, não? É, principalmente os parques temáticos, né? Uhum. Hoje a gente sabe que alguns parques grandes estão sendo montados no Sim. Brasil e é muito bom saber que esse nicho está chegando no Brasil. Uhum. Porque antes, para tu ter um parque de qualidade, com tecnologia de ponta, com brinquedos legais, claro, né? Salve alguns consolidados, tipo Beto Sim. Carreiro, tu tinha que ir para o exterior. Sim. Mas hoje tem alguns sendo construídos em São Paulo que vão te dar essa oportunidade de também apreciar um bom parque no Brasil. Isso é muito bom porque a gente tem a certeza que o mercado está sendo aquecido, né? Com certeza. Ainda é um mercado. É um mercado. E sendo um assunto bem específico, né, setor de parques e também dos animatronics, como é que tu faz para se atualizar? É muito pela internet? Você consegue fazer alguns cursos presenciais? Eu vi que você foi uma vez também para fora para poder entender esse universo. Como é que é a tua dinâmica para continuar se alimentando de informações e de inspirações para poder continuar esse trabalho, né, que exige muito, né? Existe